Olá, irmãos. É muito bom estar aqui de novo, compartilhando um pouquinho sobre o que o Senhor tem colocado no meu coração nesses últimos dias, no tempo que estamos vivendo. E hoje eu queria contribuir com um tema que se chama Construindo a Casa. E para isso eu vou utilizar alguns textos. Em primeiro lugar, vou utilizar Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 7. Ageu 1, a partir do versículo 7, diz o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O profeta Ageu, ele foi o primeiro profeta após o cativeiro de Babilônia. E Deus entregou uma palavra para Ageu. Porque o que estava acontecendo? A fé corajosa do povo de Deus estava muito enfraquecida. Porque nos últimos 15 anos, esse povo, eles vivenciaram alguns sofrimentos. Dentre eles, a queda do Muro de Jerusalém, sucessivas colheitas ruins, muitas crises com o povo local, com o governo persa também. Então, muitas circunstâncias ao redor vieram enfraquecer a fé corajosa. E um povo que confiava começou a se concentrar em suas prioridades devido ao que estava acontecendo à sua volta. Então, eles começaram a se preocupar apenas com as necessidades deles. E a casa de Deus, a obra de Deus começou a ficar esquecida. E eles queriam ajuntar apenas para eles. Por isso que aqui no versículo 11, Deus fala: Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho. Deus permitindo isso para que a confiança se voltasse a Deus novamente. Semana passada, Felipe, ele compartilhou sobre essa obediência, sobre a nossa confiança, a nossa dependência estar em Deus. Então, esse foi o cenário nessa época, e Deus levanta esse profeta, levanta Ageu para falar assim: olha, fala para o povo edificar a minha casa, porque eles esqueceram da minha casa. E pede para eles levantarem as madeiras, porque eu estou cansado de ver um povo que edifica uma casa apenas para si. Eu preciso de um povo que edifica uma casa para mim. E nós sabemos que as circunstâncias ela é capaz de nos enfraquecer. As circunstâncias ela é capaz de afetar a nossa fé, assim como o Felipe falou também, é um ponto crucial é a nossa incredulidade, a nossa falta de fé a Deus. Isso nos enfraquece, isso faz a gente olhar para nós mesmos, para as nossas prioridades, para as nossas necessidades, e Deus não é mais uma prioridade, Deus não é mais uma necessidade. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias que eu posso comparar aqui que são dias de secas, dias de inseguranças, e nós vamos ter essa escolha de continuar construindo a casa para Ele, mesmo em todo esse cenário, ou a gente vai parar e começar a construir um reino e uma casa para nós mesmos. E nós sabemos que hoje a casa aqui somos nós. Eu e você somos essa casa. E Ele deseja habitar dentro de nós. Ele deseja não apenas habitar, mas reinar.
O reino de Deus, ele é o governo no coração humano. Onde está o reino de Deus? Quando Deus ele começa a governar o meu coração, o seu coração, o reino de Deus chega para você, o reino de Deus chega para mim. É um lugar onde ele governa, onde de fato ele é o rei. E quando nós permitimos que ele seja Senhor de nossas vidas, nós ingressamos para o reino dele. E casa fala de um lugar seguro. Você na sua casa, você se sente seguro. Na sua casa é um lugar de aconchego, é um lugar de descanso, é um lugar onde a gente tem prazer de entrar, prazer de estar. Porque a gente sabe que aquele cantinho ali é nosso, tem a nossa cara, foi organizado, pensado, estruturado para a nossa morada ali. E quando o Senhor fala, eu quero habitar aí, eu quero uma casa, Ele está dizendo, olha, eu quero um lugar onde eu possa ter essa liberdade. Eu quero um lugar onde eu posso me achegar, me aconchegar, onde eu posso sentar à mesa e comer, onde eu possa descansar. E essa casa somos nós. E é esse lugar que nós precisamos abrir para que Ele se achegue, para que Ele habite, para que Ele ceie conosco. A gente, antes do isolamento, eu lembro que a gente cantava, né, aquela música, a casa eu arrumei, né? Tudo está tão lindo, Jesus. Vem aqui, pode entrar. A porta está aberta. Tu és bem-vindo e eu já te esperava. E é exatamente isso, nós proclamávamos isso. E agora, mais do que nunca, nós precisamos vivenciar isso. Arrumar e reorganizar o ambiente para ele entrar, para ele ser bem-vindo. E essa organização diz de uma organização da nossa vida. Organizar a nossa vida para ele. Tirar tudo que não precisa e que não deve estar, que não deve permanecer ali e deixar ele trazer essa organização. E vai ter momentos que essa necessidade mesmo nós vamos perceber em dias difíceis, em circunstâncias não tão favoráveis, onde a gente olha e fala, onde que o meu coração está indo? Para onde que meu coração vai se apegar agora? Eu preciso que ele permaneça em Deus. Então eu preciso que ele me reorganize. E muitos abalos que vêm, eles vêm para nos comunicar algo. Assim como o Felipe falou semana passada. Eu também não estou dizendo que Deus tá mandando esse abalo para nos tratar. Mas todo abalo, toda situação difícil, o Senhor pode nos falar com ela. O Senhor pode nos ensinar a partir disso. E nós podemos ver além da situação o que o Senhor quer nos falar, nos ensinar, nos exortar, nos fazer crescer. Essa semana aconteceu um fato aqui dentro de casa, queria compartilhar com vocês. No nosso banheiro lá do nosso quarto, meu e do David, eu já estava há muito tempo com vontade de organizar o armário, né? Dentro do armário do banheiro estava com muitos vidros de shampoo, de creme que precisava ser jogado fora, precisava fazer uma reorganização. Só que eu estava protelando, amanhã eu faço isso, depois eu faço aquilo, e aquilo estava me incomodando muito, só que eu não estava dando prioridade, eu não estava conseguindo parar para organizar. E eu abri a gaveta, aquilo falava comigo, você precisa organizar, você precisa trazer ordem para esse espaço aqui. E eu procrastinando. E aí teve um dia que eu e David, a gente estava tomando café da manhã, e Timóteo, ele começou a brincar lá no quartinho dele, e começou a ficar em silêncio.
Só que começou a ficar em silêncio demais e a gente até ficou bem tranquilo, conversando ali. Eu até fiquei feliz, gente, tá dando até pra gente conversar bastante, Timóteo tá tranquilo lá no quartinho dele. De repente ele chama a gente. Ele chama a gente e fala assim: mamãe, papai, eu fiz bagunça, vem cá. E quando a gente chega, ele tinha pegado o puff, subiu na pia, ligou a torneira e tampou. Ele entupiu a pia e começou a transbordar água. E quando eu cheguei já estava tudo alagado, todas as gavetas do armário estavam alagadas, estava tudo um caos. E naquele primeiro momento eu olhei para aquele caos e eu falei, eu não acredito que isso está acontecendo, isso não deveria ter acontecido, não deveria ter acontecido. E eu fiquei nervosa, o David também ficou nervoso com aquela situação e eu comecei urgentemente a organizar aquilo, porque senão a gente ia perder aqueles objetos, né? E eu peguei o pano e comecei a organizar tudo e no meio daquela situação eu comecei a ser grata. Eu comecei a ser grata por aquilo que o Timóteo tinha feito. Que eu falei assim, gente, se ele não tivesse trago esse caos hoje, possivelmente eu não organizaria esse armário agora. Eu deixaria para mais uma semana ou outra semana. Esse caos aqui que ele fez, pediu de mim uma resposta, pediu de mim uma urgência. E a minha urgência foi limpar, organizar e jogar fora o que precisa e trazer uma nova ordem ali para aquele espaço. E eu fiz isso, eu tirei 2 sacolas, joguei fora e eu fiquei com meu coração assim, grato por aquele momento. E eu pensei como que esses abalos, como que esses momentos de caos nos levam também a agir de forma emergente, de forma a organizar coisas dentro de nós, né? Todo abalo, toda crise, ela vai trazer coisas para fora e a gente vai começar a ver o que precisa ser organizado. Às vezes é ansiedade, às vezes é ira, impaciência, falta de fé. Todo o caos, toda crise, ela vai nos revelar de fato o que está dentro de nós. E quando a gente começa a ver isso tudo saindo para fora, a gente vê a necessidade essa organização emergente vinda do próprio Deus, porque a gente sabe que por nós mesmos nós não vamos conseguir trazer essa ordem para dentro de nós, para o nosso coração. Então, o Senhor faz uma advertência para o povo através do profeta Ageu e ele fala, olha, construa uma casa onde eu possa habitar, construa um ambiente onde eu possa permanecer. E isso vai falar das nossas escolhas, do nosso comportamento. Será que ele tem essa liberdade de habitar e nos governar? E eu peguei aqui o significado da palavra edificar, que foi algo que me chamou a atenção. A palavra edificar, de acordo com o dicionário, significa levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Então, levantar uma construção a partir do solo, isso me chamou a atenção também para Mateus 7:24, onde fala dos 2 tipos de fundamentos que nós podemos construir uma casa. E esses 2 fundamentos podem ser ou a rocha ou a areia. E 2 Samuel 22:32 diz, pois quem é Deus senão o Senhor e quem é rochedo senão o nosso Deus? Então nós só podemos construir algo, edificar a partir desse solo, a partir dessa rocha que é Deus. Então eu não consigo edificar por mim mesma, eu dependo dele para essa edificação. E essa dependência me fala de rendição, me fala de humilhação, fala em falar a ele e render a ele todas as minhas fraquezas, dificuldades e de fato convidar para que ele reine. E
porquê disso tudo, né? Por que dessa urgência hoje de construirmos uma casa onde ele habite, um lugar onde ele habite? Semana retrasada, semana antes do Felipe, né? Semana retrasada, o Bruno compartilhou sobre o final dos tempos. Nós estamos de fato, né, presenciando esse fim. Nós temos a certeza de que Jesus ele vai voltar e que está próximo isso. Maurício falou também sobre a necessidade de sermos uma voz nesse tempo. E como igreja, nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de preparar o caminho, porque ele está vindo. Lá em Mateus, capítulo 3, fala sobre a preparação do caminho, né? João Batista, ele vai trazer essa advertência e ele vai ser chamado como a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Endireitai as suas veredas. Esse caminho significa nossas vidas, essas veredas. Somos nós. Endireita, alinhamento de acordo com o reino, porque ele está vindo. Então, construa, edifica uma casa, prepare o caminho, endireitai as veredas, porque ele está vindo. Essa é a certeza. Então, como igreja, nós temos essa responsabilidade de preparar o caminho para que ele venha. E aqui, João, ele vai falar sobre o arrependimento e sobre a importância de produzir frutos, né? Frutos dignos de arrependimento. E no versículo 10 ele fala: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Deus, ele tem urgência desses frutos. E nós, como igreja, nós precisamos produzir esses frutos dignos de arrependimento, ações para o reino dele, proclamar que ele está vindo, como uma noiva que espera, como uma noiva que anseia. E essa proclamação vai ser possível quando, de fato, pararmos e nos preocuparmos em edificar uma casa para ele. E algo que me chama muita atenção é que João Batista ele se tornou uma voz, né? E o Maurício falou muito disso, sobre essa necessidade de sermos uma voz hoje. E eu vejo que a gente só teremos essa oportunidade de sermos uma voz quando a gente criar e organizar um espaço para ele habitar. Porque João Batista ele só se tornou uma voz depois que ele foi para o deserto, depois que ele permaneceu ali, depois que ele ouviu de Deus algo. A partir do momento que ele ouviu de Deus, ele começou a proclamar isso. Então, para se tornar uma voz, eu preciso estar muito perto de Deus, porque eu preciso ouvir algo dele e ele precisa gerar algo profundo em mim para que eu possa ser uma voz nos dias de hoje. E isso fala de governo, isso fala de intimidade com Deus. Isso se fala de relacionamento profundo com Deus. Isso fala de fato de uma casa onde ele habita. A Bíblia fala que Deus ele considera os profetas, né, como amigos de Deus. Um dia eu perguntei para um homem de Deus de muita confiança, eu falei assim, como que você pode definir um profeta? E ele virou e falou assim: eu não defino o profeta pelos seus dons, mas eu defino o profeta se ele é amigo ou não. Porque o profeta ele precisa ser amigo. Porque ele precisa ouvir bem pertinho o que ele está falando. Então, não tem como a gente se tornar uma voz se a gente não construir uma casa para a gente
ter o Senhor ali habitando. Quem mora na sua casa é íntimo seu. Não tem como você não ser íntimo de alguém que mora dentro da sua casa e permaneça ali. Quando o Senhor fala, construa uma casa para que eu possa habitar, Ele está dizendo intimidade e relacionamento. E nós precisamos disso hoje, nós precisamos de construir algo dentro de nós, porque nós precisamos preparar o caminho. Precisamos proclamar que o reino de Deus, de fato, ele será estabelecido de forma plena. Ele vai estabelecer o reino dele de forma plena. E nós, como igreja, nós precisamos preparar esse caminho. Nós precisamos endireitar as veredas. Então, é um tempo de pedir para o Senhor nos sondar. Nos sondar de fato e tirar tudo para fora, nos ajudar a de fato ver o que está dentro de nós, a nos ajudar a ver o que está saindo para fora diante desse cenário, que eu sei que não está sendo fácil. Nós estamos isolados, não estamos nos reunindo, não estamos indo na casa das pessoas que nós amamos, mas o que está saindo para fora agora? É o momento de o Senhor olhar, na verdade é o momento da gente convidar o Senhor para olhar e trazer a ordem dele. Aproveitar isso e falar, Senhor, deixa eu ver o que está aparecendo aqui. Sonde e organize, porque eu quero construir a casa, quero endireitar a vereda, porque eu sei que o Senhor está vindo, o teu reino está próximo e eu quero preparar o caminho. Porque eu sei que eu vou habitar contigo eternamente. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão. Só podemos construir uma casa sobre a rocha, que é Deus. Se a gente constrói uma casa na areia, estamos construindo a casa a partir de quem somos apenas. E essa casa, ela não suporta. Ela não suporta um ventinho, ela vai cair, né? O Felipe compartilhou semana passada sobre a fé. Sobre os heróis da fé, né? O que a fé foi capaz de fazer na vida de um homem. A fé levou tantos a ousadia de proclamar o reino de Deus e até mesmo de serem martirizados. Então, é o que nós precisamos hoje. Agarrar nessa fé, nessa rocha e construir uma casa. A casa que somos nós. Que Ele possa ceiar conosco, que Ele possa encontrar um lugar de aconchego, de descanso, de liberdade e de governo dentro de nós. E que como igreja possamos proclamar que Ele venha preparar esse caminho. Queria que você orasse comigo nesse momento, pedindo ao Senhor que nos ajude nesse cenário, nos ajude para que a nossa fé seja corajosa e permaneça corajosa. Que essas circunstâncias não sejam capazes de trazer escuridão na nossa confiança em Deus. E que a gente continue construindo essa casa para Ele. E que Ele habite de fato dentro de nós e seja o nosso amigo todos os dias. Agradecemos, Senhor, por essa palavra. Agradecemos, Pai, porque o Senhor deseja habitar dentro de nós. O Senhor deseja comunhão, intimidade e amizade. O Senhor deseja cear conosco, sentar à mesa conosco. O Senhor é um Deus de relacionamento profundo e é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja que estejamos tão próximos do Senhor a ponto de ouvir o Senhor falar. E nós queremos, Pai, construir essa casa onde o Senhor habite, porque nós queremos de fato ser uma voz. E qual será, Pai, a nossa voz? O Senhor vai falar, nós vamos ouvir e vamos obedecer nesses dias.
Pai, por favor, queremos nos tornar essa voz. Então, nos leve para esse caminho, nos leve para esse lugar de construção e edificação na rocha que é o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Pai. Eu oro por cada irmão que está ouvindo, por cada família representada, Pai. Que o Senhor continue sustentando a fé, sustentando as emoções, trazendo estabilidade e trazendo, Pai, essa confiança de que o Senhor é soberano e o Senhor está. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que o Senhor continue guardando, abençoando cada família, que o coração de cada um de vocês estejam na rocha, que é o Senhor. Deus abençoe.